Boa noite a todos. Hoje nós estamos então dando continuidade ao nosso ciclo. Eu acho que todos que estão aqui já vieram. Alguém está vindo pela primeira vez? Vocês estão vindo, sejam bem-vindos. Basicamente explicando a intenção desse ciclo, nós estamos vendo todos os capítulos de um livro que é Em Busca da Sabedoria, do professor Srihan. Foi um filósofo do século passado que faleceu em 1973, ou seja, um pensador contemporâneo, bastante recente. E como é um dos melhores livros que li na minha vida, eu coloquei na listinha de livros que eu gostaria de dar palestra, não sobre o livro todo, mas sobre capítulo por capítulo. Porque aí você pode entrar nos meandros, nos detalhes de cada capítulo. Uma palestra sobre um livro inteiro é sempre uma amostragem muito limitada. E esse é um livro que vale a pena ser mastigado, capítulo por capítulo. Também para incentivá-los a lê-lo, porque realmente é um livro que vale a pena. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, não se acanhem, porque já estamos no 13º capítulo, porque na verdade esse livro, você me empresta só um minuto, Leila? Esse livro ele é uma compilação de conferências, então todos os capítulos são independentes. Ele foi uma montagem de conferências que foram feitas por ele, obrigada, em várias ocasiões, então todo capítulo pode ser acompanhado sem necessidade de nenhuma palestra precedente. Hoje ele vai falar de um tema bastante interessante, ele é sempre bastante metafísico, tem umas coisas, e por isso quis fazer esse ciclo, exatamente porque essa maneira dele se expressar um pouco, às vezes, metafísica, simbólica, torna difícil a leitura para alguém que está começando agora. Então hoje ele vai falar sobre um assunto bastante interessante, que são os preceitos dos mestres. Imaginem vocês o seguinte: ao longo da história da humanidade, todos aqueles grandes mestres que detiveram alguma sabedoria sempre gostaram muito de ensinar como chegaram lá. Quem sabe gosta de ensinar, gosta de transmitir aquilo que sabe. E ele vai falar especificamente de uma tradição que é a tibetana, onde há um livro chamado Preceito dos Mestres, onde se procura compilar em 10 passos o caminho que o ser humano tem que tomar para poder sair do nível em que está, mediano, até um grau de sabedoria humano, ou seja, para sair da ignorância até a sabedoria. Algumas providências, alguns passos que teriam que ser dados. Agora, Srihan, ele fala que esses 10 passos, para o homem ocidental moderno, ele viveu bem recentemente, seria demais. A gente não entenderia nem o que eles estão pedindo ali. Então ele pega só 3, só os 3 iniciais. E ainda assim a gente fica meio confuso de como faz aquilo. Mas de qualquer forma é palatável, dá para a gente acompanhar. E esse capítulo foi uma conferência que ele dedicou exatamente a isso, a falar sobre os 3 primeiros passos de um homem que tem como meta de vida buscar a sabedoria. Um homem que não se contenta com o grau em que a sua consciência está vibrando. Quer sair do degrau em que está, quer chegar a um nível mais próximo do ideal humano, ou seja, para um idealista. Então ele vai começar falando do autor entre aspas, o tradutor para o ocidente dessa obra, esse cidadão que é Evans Wentz. Evans Wentz ele ficou bastante conhecido, pelo menos por quem se interessa por essas literaturas orientais, porque ele foi o primeiro a traduzir para o ocidente o livro tibetano dos mortos, o Bardo Thodol, que é um livro que está entre os meus prediletos, gosto muito dele, e é um dos clássicos da humanidade. Ele, junto com esse Lama Kasidava Sandup, os dois se reuniram e os dois conheciam, bom, evidentemente Evans Wentz não conhecia muito de tibetano, mas o Lama conhecia bem o inglês. Então os dois se comunicaram ali do jeito que podiam e fizeram uma primeira tradução em 1919 do Bardo Thodol, o livro dos mortos tibetanos, uma senhora obra, para o inglês. Logicamente, deve ter sido uma aventura muito difícil. Inclusive, quem utilizou muito esse livro foi Carl Jung. Uma das edições que eu mais gosto tem prefácio de Jung. Ele gostava demais desse livro, é realmente muito interessante. Agora, o que Srihan vai falar? Esses tratados tibetanos, o Bardo Thodol foi um deles, ele traduziu mais 6 livros para o inglês. Já, vocês vão ver que pouco depois dessa foto, o Lama falece, e ele continua fazendo traduções sozinho. Evans Wentz era um erudito norte-americano que estudou na Inglaterra e andou pelo mundo afora e se fixou praticamente no Tibete. Então, depois que o Lama falece, ele ainda faz a tradução de 6 outros tratados. Um deles era esse, Os Preceitos dos Mestres.
E aí o professor Sirihan, ele vai chamar a atenção sobre essa questão de como é difícil você pegar uma língua como o tibetano e traduzir para o inglês. Porque pense em duas coisas que pertencem a universos diferentes. O inglês, não precisa entrar em detalhes com vocês de como ele é utilitário, sobretudo o inglês dos nossos dias, não é mais o inglês de Shakespeare, é uma língua utilitária. Ela é muito simplificada, é muito difícil. Às vezes, do português para o inglês a gente já tem algumas dificuldades para expressar certos conceitos um pouquinho mais complexos, mais metafísicos. Eu imagino do tibetano. O tibetano é uma língua que tem uma quantidade de tratados de linha espiritualista muito profundos. Eu não imagino o que deve ser você passar isso para o inglês. Ele diz, olha, uma língua, ela expressa a forma de pensar de um povo. Então, quando você passa algo de uma língua para outra, sempre corre o risco de mal entendimento. E sempre corre o risco de que esse mal entendimento provoque consequências complicadas. Ele vai falar, por exemplo, de quando se traduziu o conceito tibetano de Nidana, que é o Nirvana indiano, quando se traduziu para o Ocidente, se traduziu como nada, como extinção. Isso gerou um materialismo louco. Porque se as pessoas vão morrer e vão se extinguir, para que se esforçar em ter uma vida moral ou uma vida mais próxima do ideal? E ele diz, olha, é um absurdo essa tradução que se fixou, do Nirvana como nada. Não tem absolutamente nada a ver com o conceito tibetano. E isso influenciou as pessoas a pensarem de uma forma onde a vida se encaminha para um vazio. Isso gerou mentalidades, ou seja, isso gerou consequências práticas. Ele diz, quando você não entende um conceito oriental, não tenta forçar para se aproximar de alguma coisa que você conhece. Pula. Esse você separa e diz, um dia eu entendo. Não tenta forçar a barra para encaixá-lo em alguma coisa conhecida. Porque isso nunca dá certo. Então, se eu não entendi, eu inclusive tenho um hábito que algumas vezes na minha vida já funcionou, outras não. Quando uma coisa é muito complicada e eu não entendo mesmo, eu decoro aquilo. Um dia vai cair a ficha. Algumas caíram, outras não caíram jamais, mas enfim, estão aí. Tá? Mas ele diz, não force a barra para interpretar do jeito que você entende. Isso não termina bem. Tá? Então ele diz, esse livro mesmo, com toda a boa vontade de Evans Wentz, tem algumas imprecisões. Então ele vai dar uma filtrada e mostrar o que é interessante nesse livro. Né? Cuidado com interpretações definitivas. E vocês não fazem ideia de como nós temos ideias no Ocidente que nasceram de má compreensão de tradições orientais. Não são poucas, não. Já deparei com várias delas em sala de aula, não são poucas. Bom, então continuando, ele vai dizer que o budismo, a tradição budista, o Tibete é budismo Mahayana misturado com a tradição Bonpo local. Budismo, gente, é uma religião curiosa, porque por onde ele passa, ele mistura com o que tem lá e toma um perfil que é único, que não tem lugar nenhum. Ele saiu andando para tudo quanto é lugar, ele misturou com shintoísmo, com taoísmo, com confucionismo, com Bonpo, e onde ele esteve, ele criou um perfil próprio. Então, o budismo Mahayana do Tibete, com as suas escolas, que não são uma só, tem algumas, ele tem um perfil bem particular. E ele vai dizer que uma das curiosidades desse budismo é que tem mania de criar categoria para tudo. 7 passos para você avançar, 7 coisas que te impedem de avançar, 13 impedimentos mentais, 14 não sei o quê. Ele diz, tomara que ninguém nunca me pergunte o porquê desses números, porque eu não faço a mínima ideia. Mas o budismo é cheio dessas categorias. E uma dessas categorias que ele tomou para fazer essa palestra foi exatamente das 10 exigências para trilhar o caminho, para superar o samsara, a roda, o andar em círculos. Yoga, que ele chama, é libertar-se, religar-se. O yoga tem um sentido muito parecido, yugi, laço, muito parecido com a nossa palavra religião, religio, religare, reunir céu e terra, reunir o mundo espiritual com o material. Então, na verdade, esses 10 preceitos, eles são uma forma de fazer com que o homem não ande em círculos, que é o samsara, mas ele direcione os seus passos na direção da condição humana plena, na direção da sabedoria. E ele vai falar um pouco, então, a respeito desse tratado. Muito difícil, pode ser até, eu não sou tão boa para procurar coisas em internet assim, pode ser que um de vocês ache, talvez em espanhol, eu só conheço em inglês, é um pequeno tratado. Imaginem vocês o que deve ser, o que é entender um tratado desse tipo, mal traduzido para o inglês do início do século XX. Acho que em português já seria difícil de entender, mas é o que existe, até onde eu saiba.
Então ele vai falar um pouco a respeito dos preceitos desse livro. Bom, a primeira coisa que ele vai falar é de uma recomendação inicial desse livro dos preceitos dos mestres, que eles dizem o seguinte: tem alguma coisa, porque não é mal que o homem tema a dor ou que goste do prazer, mas tem alguma dor ou algum prazer que você abriria a mão dos seus princípios por eles, para correr deles ou para correr para eles? Tem, isso está te atando, isso te escraviza. Cuidado com isso. Não se trata de fazer do homem um asceta que não desfrute de nenhum prazer. Trata-se de não fazer dele um escravo do desejo ou um homem em pânico diante da dor, que não é capaz de manter o seu caminho, manter os seus princípios, toda vez que surgem esses elementos. Então, aquilo sobre o qual você não tem domínio está te dominando, isso Jung falava. Aí você criou um laço que você está escravizado. Ele disse: o homem conscientemente não cria providências para dissolver esse laço, a vida vai criar. E geralmente providências que envolvem situações práticas complicadas, situações de prova. O imperador Marco Aurélio, romano, um grande filósofo, ele dizia: hás de ser direito ou endireitado. Ou seja, aquela velha frase da nossa avó, né? Ou vai por bem ou vai por mal, não tem jeito. Ou seja, ou o homem supera e corta esses laços através da reflexão, ou a vida vai se encarregar de colocá-lo contra a parede e gerar provas. Aquilo que te escraviza tem que ser extinto, não tem a mínima possibilidade. Então eu posso desfrutar de algo, mas entre os meus princípios e esse algo eu sou fiel aos meus princípios. Não significa que eu seja apático e indiferente ao prazer ou que não tema a dor. Significa que não abro mão daquilo que sou por nenhum dos dois. Tá? Sobretudo, não abro mão da fraternidade, do altruísmo, que ele vai dizer que é o elemento mais fundamental, que se você tira isso do homem, você tirou a condição humana. Quando o homem se converte em egoísta para ter alguma coisa ou por temor a alguma coisa, ele se desumanizou, pagou um preço caro demais. Seja o que for essa coisa, não vale. Esse é um elemento que jamais deveríamos abrir mão nos nossos princípios. Vocês vão ver que mais adiante ele fala sobre isso. Tudo começa e termina no altruísmo. Todo mundo que quer crescer tem que começar e terminar pelo altruísmo, que é a condição humana por excelência. Continuando, ele vai dizer que também A Voz do Silêncio, que é uma obra traduzida em parte por Helena Petrovna Blavatsky, uma filósofa do século XIX, também ela fala de preceitos muito parecidos, que também é baseada num livro tibetano, que é o livro dos preceitos de ouro. E ela vai falar de coisas que são impeditivas, de coisas que ajudam, e enumerar, como o budismo gosta de fazer, né? Aquilo que é recomendável e aquilo que não é. E uma das coisas que esses dois livros dizem em comum é que não se deve nunca imaginar que um instrutor vai caminhar por você, por muito bom que ele seja. O máximo que ele pode fazer é te apontar o caminho. O próprio Buda falava sobre isso. Olhe para a estrela que o meu dedo aponta e não para o meu dedo que aponta a estrela. Porque isso gera um culto à personalidade e uma debilidade que, em geral, está apoiada numa fantasia. Alguém vai me fazer crescer. Por muito especial que seja esse ser, ele não pode fazer isso. Helena Blavatsky costuma dizer que nem os seres divinos, para quem acredita neles, podem contra as ondas do karma. Que uma vez que você gerou as causas, as consequências são inexoráveis e os seres grandiosos são grandiosos por entender essa lei e respeitá-la, não por atropelá-la. Então, se você pede para alguém, uma vez que eu solto um objeto, eu peço para que ele não caia, ninguém pode fazer isso por você. Porque existe uma lei do universo que ela diz que subordina até os seres mais elevados, que é a lei da gravidade. Então, como diz a Bíblia, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. E, portanto, o que mestres podem te fazer é te ensinar a semear direito, mas é você que vai semear. Essa mentalidade de acharmos que alguém fará as coisas por nós nunca vai levar ninguém à evolução. Inclusive porque quem pensa assim, em geral, quer os benefícios da evolução, mas não o esforço. Isso não funciona. Tá? A natureza tem um método justo que dá a cada um aquilo que lhe corresponde. Então, é um elemento em comum desses dois livros, há vários outros. Ele vai dizer que há, sim, em ambas as obras, e na maior parte das obras budistas, tibetanas, a ideia de que é necessário um instrutor. É muito difícil que alguém progrida no caminho da sabedoria
sem haver alguém que o oriente, por uma razão muito simples. Nenhum de nós começaria a estudar medicina treinando no lagarto do jardim e aprendendo tudo sozinho. Seria para uma escola de medicina e pegaria toda a tradição que a humanidade reuniu e começaria daí. A vida humana é muito mais complexo do que qualquer tratado de medicina acumulado pela história da humanidade. O próprio Jung tem uma frase bastante conhecida, que ele diz que é mais fácil o homem começar do zero e construir uma nave que o leve à Lua, do que começar do zero e construir um conhecimento que o leve ao interior de si mesmo. Porque é mais complicado. A natureza humana é complexa de todas as formas que a gente possa imaginar. Então, evidentemente, nós temos que herdar o conhecimento que foi construído nessa área, como herdamos em tudo. Herdamos na medicina, herdamos na engenharia aeronáutica, herdamos na engenharia eletrônica. Todo mundo começa de onde a última geração parou. Então, aí também há que haver um instrutor, aquilo que as tradições chamam de mestre. Mas ele diz, olha, é uma das coisas mais complexas dos tempos modernos, é você ter alguém que te oriente, porque não tem referencial interno para escolher. E o que mais tem no mundo são pseudo-gurus, pessoas oferecendo métodos milagrosos, explorando a ingenuidade alheia. Ele é indiano, portanto ele pode falar, ele diz, olha, se existe um lugar onde existe a ordem dos milhares falsos gurus, é na Índia, você esbarra com 3 a cada esquina. Então, como ele disse, é responsabilidade dele, mas eu acredito que é verdade. Então ele diz, que critério vamos ter para poder escolher alguém assim? Ele vai falar, é necessário encontrar um instrutor com grau de poder e sabedoria. Poder espiritual não é capacidade de produzir fenômenos. Isso é mais um elemento que a gente, em geral, pensa. Poderes, ele é o quê? Ele levita coisas, ele lê pensamentos. Ele diz, isso é um fruto do materialismo. Helena Blavatsky costuma dizer que a boa ação é aquela que atende alguma necessidade, no mundo ou em nós. O mundo não está precisando de levitação de cadeira, está precisando de honestidade. Não está precisando de leitura de pensamento, está precisando de integridade. Então, o que o mestre tem que ter? Essas virtudes num grau superior ao teu, mas com muito critério. Porque se uma pessoa está na escada que leva o ser humano à evolução, se ela está 3 degraus na tua frente, você já o perde de vista. Ele tem que estar distante o suficiente para ser um referencial para você, mas próximo o suficiente para que você o entenda e o alcance. Entendem isso? Então, em geral, se você está aqui, a tua vaidade vai querer que você tenha o Buda como mestre, o Confúcio, o Lao Tse. E a pessoa certa é aquele que está um passo diante de você, que sabe a linguagem que é apropriada para que você entenda. E você o vê ainda, não perde a fé de que pode alcançá-lo, porque está próximo o suficiente, está um degrau à sua frente. Eu costumo comentar com os meus alunos em sala, porque algum tempo atrás, nem tanto tempo assim, quando morreu Steve Jobs, pouco antes dele falecer, vocês devem ter ouvido falar, que ele dizia que trocaria toda a sua obra, tudo que ele construiu, por 1 hora na companhia de Sócrates. Vocês sabem disso? Já ouviram falar, né? E eu achei muito curioso quando ele falou isso, as pessoas ficaram muito espantadas. Eu falei, bom, é louvável da parte dele que pense dessa forma. Mas imaginem vocês se eu resolvo aprender a mexer com eletrônica e digo que o sonho da minha vida é ser discípulo do Steve Jobs, com o nível de conhecimento que eu tenho. O que ele diria para mim? Minha filha, vai para uma escola de computação ali na esquina. Aprende o básico, depois você vai para uma melhorzinha. Daqui a 10 anos você aparece por aqui. Você não tem nível para ser minha discípula direta. Nesse assunto, de jeito nenhum, não é isso que ele diria? No entanto, ele acha que ele poderia ser discípulo de Sócrates. Percebem? A sua vaidade não o permitiria ser discípulo de alguém que é um pouquinho mais coerente e íntegro do que ele, com um sentido de vida um pouco mais alinhado, sem pontas soltas, sabendo onde quer chegar, com um nível de autodomínio maior do que o dele, não permitiria. Então, esse tipo de vaidade é um dos outros elementos que dificultam a evolução do ser humano. Saber reconhecer uma pessoa que tenha ânimo de aperfeiçoamento, que tenha um certo compromisso de estar caminhando sempre em direção aos seus princípios, porém, que não esteja tão longe que você o perca de vista. Agora, ele vai dizer como reconhecer esse mestre que tem esses poderes espirituais sobre si próprio e não poderes fenomênicos, suficiente para te dar algo, para te iluminar o caminho. Não caminhar por você.
Ele diz, a primeira coisa a fazer é conhecer os próprios defeitos e virtudes basicamente, ter autopercepção. Se você tem uma autopercepção básica, você tem condições de reconhecer fora quem tem um grau de autopercepção também. Senão vai ser manipulado e vai cair na mão de um guru. E guru tem uma característica muito interessante. Ele percebe o que você quer ouvir e diz. E te prende por aí, pelos teus desejos, pelas tuas fraquezas. Há um antigo ditado que diz, cuida dos teus defeitos para que não sejas explorado por eles. Ou seja, um guru ele é danado para perceber a sua vaidade, o que você quer ouvir. E aquilo que você não quer mexer, ele também vai perceber. E se você não tem consciência disso, é muito facilmente manipulável. Percebem como nós somos explorados, inclusive, não precisa nem falar de relações de mestres e discípulos no Tibete. Na nossa vida cotidiana, somos explorados pelos nossos defeitos. Cuida deles para que você não seja explorado. Lembram do famoso golpe do bilhete premiado? Uma pessoa cai naquilo por quê? Ganância, não é isso? Por ganância. Tem pessoa que explora sabendo que o outro é ganancioso, porque senão ninguém cairia. Já contei para vocês um caso, a maioria já ouviu, mas para aqueles que são novos, não conhecem ainda todas as minhas histórias. Eu trabalhava no Nordeste, tinha uma senhora que trabalhava no local, era uma servente, uma pessoa muito boa, muito honesta, mas muito simplória, e uma pessoa tentou aplicar o golpe do bilhete premiado para ela na rua. E ela, o cidadão mal vestido, todo sujo, parecendo um sertanejo, chegou para ela, que queria que ela ajudasse ele a descontar aquele bilhete, que dava metade para ela. Ela ficou indignada. Meu senhor, eu sou uma mulher pobre, mas eu sou honesta. Você acha que eu vou querer roubar metade do seu prêmio, se um homem pobre desse? Eu não preciso disso, não. O que você está pensando? E aí começou a juntar a gente e fez barulho, e veio a polícia e prendeu o cidadão. Ela, quando chegou no trabalho, contando essa história para a gente, ela ainda não tinha entendido o que tinha acontecido. Ela não escapou por esperteza, ela escapou por honestidade. Ele tentou explorar um defeito que ela não tinha. Ela era honesta. Entendem? Acho que até hoje ela não entendeu o que aconteceu. Ela queria que a gente fosse com ela na delegacia para soltar o pobre do moço, que tinha sido uma confusão, o pobre do moço tinha sido preso. Ela não era esperta nem sagaz, ela era honesta. Esse calcanhar de Aquiles que ele tentou pegar, ela não tinha. Isso é curioso, eu gosto dessa história porque me ensinou muito. Exatamente como até os criminosos têm uma certa psicologia humana e sabem explorar aquele defeito que você não conseguiu polir, aquela aresta que você não conseguiu trabalhar. Então ele diz, quem busca sabedoria e não tem nenhum autoconhecimento, esse vai ser uma presa fácil. Daqui a pouco vai encontrar algum guru, entre aspas, que explore a tua vaidade e adule os teus defeitos. Então, um razoável autoconhecimento. Se alguém chegar para você e falar, nossa, como você é uma pessoa pura. Não, pura não, você está falando de outra pessoa, eu sei que eu não sou puro. Conheço bem os pensamentos que eu tenho, então não me venha com essa conversa fiada. Tá? Se eu fosse puro, não precisava de você para nada. Então, por aí você não me manipula, tem um razoável autoconhecimento. E aí ele vai falar sobre esse caminho do autoconhecimento, autopercepção, extremamente necessário para quem quer começar a trilhar o caminho da sabedoria. Ele diz que a mente humana é complexa, é fácil iludir a si mesmo e aos outros. Quando a gente pequena, a mãe da gente diz, não engane os outros, e a gente fica na maior boa vontade para não enganar, mas o problema é que a gente engana nós mesmos, como é que não vai enganar os outros? Nós não sabemos muito bem o que somos, então logicamente vamos enganar os outros. Não sabemos o que sai de dentro dessa caixinha de surpresas que somos nós. De uma hora para outra mostramos um perfil que nem nós sabemos que tínhamos. Então é difícil não iludir os outros quando iludimos a nós mesmos. E ele diz, minimizamos as nossas faltas, dizendo, é humano. Errar é humano. Tá bom, é humano para você, para o outro é imperdoável. Estamos sempre minimizando, tirando a importância dos nossos defeitos e colocando uma carga enorme no defeito do outro. Que é aquela frase lá bíblica, não é? Da palha no olho do outro, enfim, na palha, da trava no teu próprio olho. Ou seja, não perdoamos aos erros alheios, mas os nossos estamos sempre minimizando. Enquanto aumentamos os defeitos alheios e, inclusive, criamos ou superestimamos qualidades que não temos. Então, a nossa autoavaliação é muito superficial. Vai dizer que a respeito das virtudes, por outro lado, nossas virtudes podem ser só a aparência, algo que é vantajoso.
Mas esse aspecto é interessante porque às vezes somos gentis. Por quê? Se eu for gentil, as pessoas à minha volta vão me encher de favores, vão fazer tudo o que eu preciso quando eu necessitar delas, ou eu sou um comerciante assim vou conseguir muitos clientes. Isso não é gentileza. Isso é um adestramento superficial que por trás tem um interesse. É uma das coisas que eu sempre falo com o meu público, cuidado quando às vezes as pessoas vão em primeiro mundo e dizem como as pessoas são educadas e se importam uns com os outros. Eu não vejo no mundo atual tanta gente altruísta assim. O que eu vejo é um bom adestramento social, muitas vezes por vaidade. A profundidade de realmente ser gentil porque eu me incomodo com o outro, profundamente pelo que ele é e pelo que eu sou, é muito raro em qualquer lugar do mundo. Nós vivemos uma época de muito egoísmo e isso não é só aqui, é em todos os lugares. Então, até aquilo que pensamos que é virtude, às vezes por trás tem um interesse. É uma aparência, é uma fachada, é uma reputação, é algum retorno de alguma vantagem. Não é tão profundo assim, não tem a verdadeira motivação. E a nossa ação ela tem que ser coerente entre motivações e efeitos, senão ela não é real. É simplesmente um verniz de pouca cobertura. E ele vai dizer, estamos constantemente procurando uma divindade que nos perdoe e proteja de nós mesmos. Isso é curioso, né? Tem até um poema de Fernando Pessoa, uma oração, que ele termina falando exatamente isso. Senhor, protege-me de mim. Agora vejam só, com todas as virtudes que nos foram dadas como potencial, generosidade, imaginação, vontade, Deus tem que fazer tudo, até proteger a gente da gente mesmo. Ou seja, nós nos tornamos um fardo nas costas desse Deus. Porque nem cuidar da nossa vida não cuidamos. Delegamos essa responsabilidade para Ele e ainda não nos consideramos virtuosos por isso. Ou seja, Ele nos carrega nas costas e nós ainda somos virtuosos, porque somos muito fiéis. Ou seja, é o cúmulo da fuga à responsabilidade da própria vida. Temos tanto medo, porque sabemos que se abrirmos a caixinha da nossa identidade, vamos encontrar coisas que a gente não vai saber lidar. Então, não abro e deixo Deus se virar com isso. Ele que me proteja de mim mesmo. Como assim? E o seu papel na existência é o quê? Você vai proteger quem? Se nem a si próprio não se protege. Então ele diz, é comum que o medo do autoconhecimento nos leve a esse tipo de fuga. E muitas vezes interpretado até como virtude. Entreguei minha vida a Deus. Olha, você se colocou a serviço de Deus, ótimo, meus parabéns. Você entregou a sua vida para Deus carregar para você, cuidado. Você está fugindo da responsabilidade de encarar a sua vida e construí-la da maneira que tem que ser. Ele vai falar, então, aquilo que eu comentava com vocês, que a Índia é repleta desses falsos instrutores, que sabem muito bem manipular. Manipulam buscando fama e posses mundanas. É uma das coisas mais curiosas, gente, que, olha, é facílimo manipular. Nós, em geral, temos uma máscara muito comum na nossa sociedade atual. Uma máscara daquilo que a gente gostaria de ser, mas que ainda não é, não conquistou. Ou então uma máscara que socialmente dá status. Se uma pessoa quer te manipular, ela faz de conta que está vendo essa máscara, quando na verdade está vendo o seu rosto. Porque só quem acredita nessa máscara, em geral, somos nós. Ninguém mais acredita. Se você perguntar para uma criança, é capaz de ela te dizer, é uma máscara. Então aquele que quer te manipular faz de conta que está vendo a máscara, quando na verdade está vendo o seu rosto. Nossa, como você é organizado, hein? Poxa, organizado nada, mas deixa eu adulá-lo, que eu quero conseguir alguma coisa dele. Mas todo mundo vê, quem menos se vê somos nós mesmos. Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer, se você perguntar para o porteiro do seu prédio, ele sabe se você é organizado. Aí um dos meus alunos me disse, eu vou lá no meu prédio disfarçado e vou perguntar para o meu porteiro quem sou eu, para poder adquirir mais autoconhecimento. Porque é curioso realmente. Quem mais acredita nessa máscara somos nós mesmos. Estudar o ensinamento de grandes sábios e grandes escolas de pensamento, buscando a verdade em todos. Essa é uma das características de um mestre legítimo. Ele vai te exigir isso. E isso em si já é um elemento complicado, porque vai exigir que você abra a mão de achar que sabe, abra a mão de dogmatismos, de necessidade de se filiar a uma coisa, abrindo mão de todas as outras. Ele diz, olha, grandes mestres de sabedoria, muita coisa se fez em nome deles depois, mas eles mesmos não estavam filiados a uma coisa só. Eles buscavam rastros de sabedoria em todo o universo. Onde houver rastros de valores, virtude, sabedoria, é uma herança nossa, porque eu deixaria de aprender? Então, um mestre de sabedoria não vai chegar para você e dizer, não, os egípcios eu não vou estudar porque aquele pessoal é estranho.
adoradores de animais, né? Coisa esquisita. Que teologia mais zoológica, não vou estudar esse pessoal. Bom, tá bom, você perdeu a sua condição de filósofo aí. Porque o filósofo busca a sabedoria, esteja ela onde estiver, do outro lado do tempo, do outro lado do mundo, e extrai todo esse conhecimento como uma herança própria dele. É como um médico, não vou estudar medicina nos Estados Unidos porque eu não gosto dos americanos, sou imperialista. Ah, tá bom, mas tem muito avanço na medicina nos Estados Unidos, você vai deixar de saber, vai ficar um médico incompleto. Se você ama a medicina, vai buscar esse conhecimento, esteja onde estiver. A filosofia é a mesma coisa. Um mestre ele vai te dar um estudo comparativo de tudo de bom que a humanidade já construiu ao longo da história. E não vai admitir preconceitos. Não, isso não, por que isso não? Você não pode aprender com esse povo, com esse tempo, com essa tradição, com esse mestre, por que não aceita essa herança? Vai fazer um mega estudo comparativo e não vai aceitar dogmatismos. Ou seja, é uma flexibilidade que já é um elemento difícil e raro que se tenha. Então, algumas dicas que esse tratado dá de o que um mestre verdadeiro pediria de você. E ele fala, uma das coisas fundamentais que vai ser passado para você como exigência por um verdadeiro mestre é que você estabeleça o tempo todo uma vigilância sobre pensamentos, emoções, atos e fala. E não pense que isso vai deixar você neurótico, ficar o tempo todo vendo tudo que eu estou fazendo. É um atributo natural do ser humano. Estar descontraído, estar bem, sem ansiedade, mas ao mesmo tempo observando-se. Ele diz, no nosso momento histórico, sobretudo para o Ocidente, essa é a forma de meditação que o homem deveria se dedicar. Olhar os seus pensamentos, ver o que ele está pensando e por que está pensando. Não enganar a si próprio. Saber o que ele pensa, saber o que ele sente, saber o que ele faz. Não se omitir a enxergar a si próprio. Para isso exige que ele tenha uma identidade que esteja acima do pensamento. De tal maneira que ele veja os seus pensamentos, ele veja as suas emoções, como vê o seu corpo físico, como ferramentas. E vê as engrenagens, o mecanismo de como isso funciona. E encontra as verdadeiras motivações que estão por trás dos seus atos. Ele diz, isso é fundamental. E depois que você encontra esses mecanismos, essas engrenagens, tem toda uma disciplina para evitar que elas desatem determinadas ações automáticas que são contrárias aos seus princípios. A nossa diretora internacional, que é a professora Adélia Steinberg Guzman, ela tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz que disciplina é fazer o necessário para manter sua consciência elevada. Vocês têm que perceber, ele vai falar isso logo adiante aqui, que tem determinados ambientes, até na biologia se fala sobre isso, você cria determinadas condições onde uma bactéria, por exemplo, não vive ali, não é apropriada para aquele tipo de vida. Isso vale em todos os planos. Você cria certas condições na sua mente, nas suas emoções, quando a observa, quando a conhece, que não é propício para determinados pensamentos que você não quer ter. E essas condições podem ser uma reflexão diária, uma música que eleva a tua consciência, um estado constante de estar pensando em algo que te inspira. Disciplina é fazer o necessário para manter a consciência elevada. E fazer diariamente. Ele vai falar sobre isso. Então ele diz, isso não é um sobre-esforço. A menos que você fique ansioso, isso não é um sobre-esforço, você pode ficar descontraído pela vida fora e ao mesmo tempo se observando. E isso é meditação no nosso momento histórico. Ver o que está acontecendo dentro de você e descobrir as engrenagens, as verdadeiras motivações, os motores ocultos que estão por trás. Olha o que ele diz. Observação constante, estado mental de alerta somado à humildade. A mente que conclui rápido vai cair em positividade ou dogmatismo. Vamos com calma, abordando uma coisa de cada vez, porque tem muita coisa resumida aí. Vocês já pararam para se perguntar por que a gente acredita em certas coisas, mas na hora de agir não age coerente com elas? Eu acho isso uma coisa inquietante. Eu acredito no conceito platônico de justiça, que dá a cada um que lhe corresponde segundo sua natureza e seus atos. Ah, que lindo! Eu acho isso lindo, adoro. Mas na hora de agir eu não faço nada que tenha nada a ver com isso. Vocês nunca ficaram numa dúvida inquietante de saber por que a gente não vive de maneira coerente com as coisas que a gente acredita? Na hora de agir faz outra coisa? Essa é uma das inquietudes do ser humano. E agora, vou fazer para vocês a grande revelação de por que a gente não faz. Por que a gente não pratica as coisas que a gente acredita? Sabe por quê? Porque nós temos um caixa 2 mental. Sabia disso? Todos nós temos um caixa 2 mental e emocional que fica escondidinho.
Mas na hora de agir, é ele que comanda a ação, e não aquilo que você está lá, teórico, bonito, lindo, tá? Em cima de um palco, com holofotes em cima. Não é aquilo, é o caixa 2 que está escondidinho. Exemplo prático. Nós aqui no Lago Norte temos uma característica que todos vocês conhecem bem, que é o engarrafamento da Ponte do Bragueto. Né? Engarrafamento da Ponte do Bragueto. Você está lá no meio, você conhece bem, né? Todos nós. Você está lá no meio do engarrafamento e querendo um espaçozinho, e aquilo tudo parado, e você dando na frente, deixando todo mundo passar na frente dele, aquela confusão. Aí você enfia o pé no acelerador e corta ele bruscamente, passa na frente. Olha, Platão não recomenda fazer isso. Platão recomenda que o ser humano se comporte como um ser humano, tenha autocontrole. Ah, mas quer saber de uma coisa? Nessa situação, tem que ser do meu jeito. Platão, no tempo dele, não tinha engarrafamento. Ele andava de biga, andava a pé, onde já viu biga engarrafar? Não, aqui Platão não conhece a realidade atual. Nessa circunstância, quem sabe fazer as coisas sou eu, tem que ser do meu jeitinho. Não é assim? Esse é o caixa 2. Esse é o caixa 2. Na hora de agir, não, aqui tem que ser do meu jeito. Aqui Platão não funciona. Ele está desatualizado, não tinha isso no tempo dele. Platão tinha chefe chato? Não tinha, ele não tinha nem chefe. Se ele tivesse o meu chefe, ele saberia que aqui tem que ser de outro jeito. Ou seja, esse é o caixa 2. Aí dá tudo errado, a vida vira de cabeça para baixo, você arruma um monte de inimizade, bate no trânsito. Sabe o que deveríamos fazer? Num determinado momento diário de reflexão, trazer isso para a luz, porque o caixa 2 está sempre escondidinho. Trazer para a luz, rapaz, aqui. Se eu tivesse feito como Platão recomendava, não teria dado mais certo? Teria. Então Platão serve para o engarrafamento da Ponte do Bragueto? Serve. Serve para lidar com o meu chefe? Serve. Teria sido muito melhor se eu tivesse feito do jeito dele. Então você, caixa 2, está mentindo para mim. O seu jeitinho não funciona. Trazer à luz essas motivações ocultas que estão escondidas aí nas frestas do nosso subconsciente. E que na hora que a gente se movimenta, são elas que comandam. Mas você não as vê. Quando você olha, você não vê isso escondido. Você não sabe o que você pensa. Já perceberam isso? Durante um dia, você não sabe o que foi que você pensou. O que foi que comandou a sua ação? Então, somos tão desatentos. Já contei para vocês muitas vezes um exercício que eu fiz aqui nessa sede, inclusive com alguns alunos meus, que eu perguntei, vocês são críticos? Não. Ninguém era crítico, era uma turma grande, não tinha um crítico ali dentro, era uma coisa rara. Aí eu falei, levem para casa um bloquinho, toda vez que vocês tiverem um pensamento de crítica amanhã, risquem um papelzinho. Aquele risquinho que você faz um quadradinho, depois risca no meio, depois outro, quadradinho, risca no meio. Semana seguinte, professora, eu não conseguia fazer nada, porque eu fiquei riscando aquele bloquinho o dia inteiro. Aí eu falei, tá bom, para a semana que vem você vai tentar cortar todos os pensamentos de crítica. Tá bom. Toda vez que vier, corta e coloca uma coisa positiva no lugar. Semana seguinte, olha, eu fiquei com um vazio mental, fiquei sem assunto mental. Porque tudo que eu pensava era crítica. Então eu comecei a me virar mais para fora, perceber os detalhes do lugar que eu trabalho. Nunca tinha visto que tinha uma sanca no teto do meu trabalho, trabalho lá há 10 anos. Comecei a prestar atenção nas coisas que eu estava fazendo, porque não podia pensar que criticar. Aí me virei para fora e botei mais atenção nas coisas. Fiz tudo tão bem feito nesse dia. Agora, você sabe o que é isso? Esse exercício foi muito interessante para mim, para todo o grupo. Ninguém sabia o que pensava durante um dia. Não tinha visto. Isso não é curioso? Falta de autoconhecimento nosso chega a esse ponto, não sabe o que a gente anda pensando. Não vê. Passa desapercebido. Checar essas coisas, trazer essas coisas à luz, ver as engrenagens que estão por trás. Porque, afinal das contas, o que vai fazer com que os teus atos tenham valor é a motivação correta por trás do ato correto. Quando por trás temos uma engrenagem que está manipulando para obter proveitos pessoais, o ato é destituído de valor e, inclusive, tem consequências muito pouco duradouras. Vocês vão perceber isso é ação e reação. Se eu jogo água no chão, ela vai molhar o chão, é inevitável. Se hoje eu ajo com egoísmo, amanhã minha vida está contaminada de egoísmo e de pessoas sendo egoístas comigo. Ah, mas eu estava tão bem intencionado. Não estava. Olha a engrenagem da tua mente e vê qual era o ponto de partida lá atrás. Vê a si próprio. Vê o que está se movimentando dentro de você. Traz à luz as motivações. E aí começa a criar um ambiente onde esse tipo de motivação, agora que você já viu, você tem mais poder, onde esse tipo de motivação não tenha muita energia para prevalecer, que é um ambiente mental de ideias elevadas, de beleza, que é o que ela diz. Cria um ambiente onde isso não se desenvolva, como se fosse uma cultura, onde determinadas bactérias não crescem.
Ele vai falar mais sobre isso adiante. E aí ele vai dizer, a observação constante, esse estado mental de alerta, observando a si próprio, somado à humildade, que é uma das virtudes mais complicadas de entender. Humildade é quase como se fosse uma vigilância perpétua, para que as coisas não sejam manipuladas pelo egoísmo. Então você tem sempre que estar se certificando que faz pela humanidade, que faz por amor, que faz com um espírito de serviço. A humildade não é humilhação, não é complexo de inferioridade, é uma garantia de que fazemos as coisas não apenas por nós, mas pela humanidade. Quando as pessoas dizem filosofia é autoajuda, eu digo, se existe uma coisa que filosofia não é, é autoajuda. Porque já tem autoajuda demais no mundo. Filosofia ajuda o outro. É pensar um pouco menos em você e mais na humanidade, comprometer-se com a humanidade. Chega, tem autoajuda demais no mundo. É ajuda o outro. É pensar um pouquinho menos em si próprio. Uma vez aconteceu um episódio comigo que eu achei muito engraçado, bobagem, mas essas bobagenzinhas ajudam a gente a memorizar. Um aluno meu, eu gosto muito de mitologia, começou a me fazer 1000 perguntas sobre o deus Pan. Ah, você conhece alguns atributos do deus Pan? E eu comecei a falar, gosto do assunto. Mas pelas tantas me deu curiosidade, você está tão interessado no deus Pan? Ah, porque eu fui emplacar o meu carro e saiu essas letras lá, Pan. Então, como ele saiu na minha placa, ele é um deus muito especial. Eu falei, deve ser. Ele saiu do anonimato da mitologia grega e se tornou especial porque saiu na sua placa. Ou seja, você é um ser que dá importância até aos deuses. Se tornou o deus dos emplacamentos. Eu achei isso curioso, como nós somos. Todo o foco em cima da nossa personalidade. O que nos diz respeito tem um valor excepcional e o resto não vale nada. A humildade é um vigilante para evitar que você caia nessa alienação. Para que se vire mais e queira realmente ouvir, sentir, ver as coisas, ver as pessoas, para que olhe um pouco e queira ver outra realidade que não seu próprio rosto no espelho. A humildade aí é uma garantia de que a tua ação tem uma motivação legítima. Ele vai dizer, olha, cuidado ao concatenar pensamento com pensamento, emoção com emoção, para que o egoísmo não se meta aí dentro. Porque a coisa mais comum que tem é o pensamento rápido, que a gente valoriza na nossa sociedade, é um pensamento afirmativo em excesso e, em geral, dogmático. Eu fico imaginando como é que aquele bendito Sócrates sentava para fazer diálogos na Grécia, vocês sabem disso, que o Sócrates era um filósofo que gostava de fazer diálogos, que ele sentava com seus discípulos e não sabia onde ia terminar um diálogo. Vamos falar sobre o amor. E estava querendo buscar as respostas nas percepções, nas intuições dos discípulos, e ia costurando aquilo, e construindo uma conclusão que ele mesmo não conhecia no início. Vocês imaginam isso? A gente fala com as pessoas hoje, você percebe que elas estão esperando você falar, parar de falar, para ela te despejar tudo que ela já tem memorizado dentro dela. Não ouve. E é em qualquer assunto, as pessoas estão dogmatizadas nas suas opiniões. É muito difícil reter esse pensamento viciado e ver o outro, ele pode estar te trazendo uma coisa excepcional que você nunca tinha visto. E ele te trouxe a oportunidade de entender isso. O professor Michel Echenique, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, ele tinha mania de fazer uma coisa, que ele ficava numa posição muito especial, parado, assim, quando alguém perguntava alguma coisa para ele. Ele já é falecido hoje, mas era uma pessoa excepcional. E um dia, eu curiosa que só, fui perguntar para ele. Toda vez que alguém pergunta alguma coisa para o senhor, só fica fazendo o quê? Por que fica naquela posição, olhando para o chão desse jeito? E ele me disse, eu fico parando a mente, porque senão eu não sinto a pessoa. Não sei o que ela quer, só fico projetando as minhas coisas em cima da pessoa. Fico parando a mente, segurando ela para calar a boca. Para eu sentir a pessoa. Eu achei aquilo excepcional. E realmente é. Tá? Então esse é o elemento que ele fala. A mente que conclui rápido demais, que é o que a gente valoriza muito hoje, em geral despeja sobre o outro as suas ideias formadas, enrijecidas, dogmáticas. Não ouve e, portanto, perde a oportunidade de aprender. Já aprendi coisas excepcionais com alunos meus que estavam vindo para a primeira aula. E carrego isso comigo pelo resto da vida. E o ser humano é um mistério e tem muito para nos ensinar. Então, a humildade, ele vai dizer, não é um condicionamento nem um complexo, mas um estado de mente e coração. Ou seja, não é um complexo de inferioridade, que em geral a gente confunde com humildade, nem um condicionamento para parecer simplesinho. É algo natural, onde você sabe que você não sabe tudo e que o outro tem muito para te oferecer, o outro é um tesouro. Os seres humanos são minas preciosas, dizia o Ramayana indiano. Eu estou curioso para entender o outro.
Quando você ama, você faz isso com muita facilidade. A criança chega dentro de casa, para quem é pai, mãe, chega com aqueles desenhozinhos que ela faz e você está realmente interessado em olhar aquilo. Saber o que ela pensou, o que ela sentiu, o que ela expressou ali. Traz aquelas sementinhas que ela catou na rua, aquela florzinha, e você realmente está interessado naquilo. Pelo menos se é um bom pai, uma boa mãe, aquilo ali tem um interesse total. Você guarda anos a fio aqueles rabiscos, aquelas sementinhas, é uma expressão de um sentimento de alguém que eu amo. Isso te vira para fora, abre o teu coração para perceber as coisas. Bom, imagina se fôssemos assim o tempo todo, quanto aprenderíamos? Ele coloca que essa humildade é uma qualidade básica, porque o muito instruído pode ser apenas um tolo, tem só informação, mas não tem abertura para poder penetrar profundamente no mistério do outro, portanto não se renova, é água estagnada, só informação, só horizontal. Essa frase é uma frase da Voz do Silêncio, muito bonita, que diz o seguinte: ser humilde ao buscar a sabedoria e ser mais humilde ainda quando a alcançares. Eu acho isso muito bonito. Se você pega um mero intelectual, um homem informado e um homem sábio, diz que o intelectual, quanto mais intelectual fica, mais vaidoso é. E o sábio, quanto mais sábio fica, mais humilde é. Que ele já vislumbra o universo das coisas que existem para ser conhecidas e que ele não conhece. E ele se compara com isso e diz: só sei que nada sei. Dizer só sei que nada sei já é um ato de sabedoria. Que ele vislumbra o quanto há para ser conhecido. O vaidoso não vislumbra nada. Ele tem um mundinho desse tamanho e acha que isso é tudo que existe. Então, a humildade, ele diz, é uma condição fundamental em qualquer sistema que proponha ao homem caminhar na direção da sabedoria, do ideal humano. Sabedoria é a resposta adequada à vida, buscar o certo em pensamentos e reações. E aí ele vai voltar um pouco àquele assunto que nós falávamos, criar um clima mental. Platão fala muito sobre isso. Os divinos ócios marcaram um encontro com a tua alma todos os dias. Fazer um diário, fazer um momento de reflexão, onde você coloca aquela música que quando você ouve a sua consciência eleva, ou lê aquele texto que quando você lê a consciência eleva, ou faz uma reflexão. Isso é impressionante, gente. Quando você faz uma reflexão que te dá alguma conclusão profunda, isso é combustível às vezes para uma semana de consciência elevada. É muito interessante. Esses elementos você tem que evocá-los, tem que provocá-los, porque quando você alcança esse estado de consciência, começa a gerar um ambiente estranho para ideias egoístas, para sentimentos baixos. O sagrado e o profano não convivem no mesmo espaço. Então, quando você cria uma atmosfera mental elevada, você vai automaticamente purificando a tua psique, que já não é propício para determinadas formas mentais de viverem ali. O sufismo, que é uma tradição islâmica, os sábios da tradição islâmica original, eles viviam um estado de oração mental perpétua, que eles chamavam de dhikri. Aquilo que era mais sagrado, mais nobre para eles, eles ficavam repetindo mentalmente o tempo todo. Para quê? Para expurgar e afastar todos os fantasmas, como se fosse uma carranca de São Francisco, para espantar os maus espíritos. Você coloca dentro da tua mente uma carranca, que é o quê? Um pensamento nobre, uma música elevada, uma oração, uma imagem, um momento, uma reflexão. E isso vai, aos poucos, criando um clima mental. E manter isso é um ato de disciplina, que garante que cada vez mais você vai adquirindo comando nesse plano. Vai tomando ele para si, já não é mais aleatório, a mente passa a ser uma ferramenta tua. Mas é um processo lento, que exige paciência, passo a passo. É um hábito que se vai adquirindo. Então a sabedoria é a resposta adequada à vida, buscar o certo em pensamentos e reações. Você vai construindo isso, dia a dia, identificando o que você é no meio de tudo aquilo que você não é. Compaixão, amor, espírito de serviço à humanidade em pensamentos e atos. Ele usa uma frase que é de Helena Blavatsky. Sabedoria é altruísmo em primeiro e em último lugar. Sabedoria é altruísmo em primeiro e em último lugar. Onde se enfia o egoísmo, aí entra junto a ignorância. Portanto, nós temos que olhar dentro de nós para ver quais são as engrenagens que estão movimentando a nossa ação no mundo, para ver o que é legítimo e o que é uma mera aparência. Muito comum hoje em dia, né? Considera-se só o externo, então qualquer adestramento social você já considera que a pessoa tem uma virtude, por falta de profundidade. Não reconhecemos a nós mesmos de maneira profunda, não reconhecemos também ao outro. Descobrir engrenagens
ver pensamentos e emoções fora de si e descobrir as verdadeiras motivações. Esse é um tipo de meditação muito mais difícil do que adquirir informações. Ele fala isso e eu realmente acredito. Leia os livros mais complexos do mundo, entenda as equações mais exóticas que a tecnologia criou e depois tente dominar seus pensamentos. Você vai ver que é muito mais difícil. O maior mistério do universo é o ser humano. E o homem que consegue penetrar dentro de si mesmo e dizer, esse pensamento é meu, esse não é, esse eu vou cultivar, esse eu vou cortar, ter domínio sobre as suas ferramentas, orientar a sua ação para que ele não fique... Porque no nosso momento histórico a gente considera que fazer muita coisa é deixar muitas pegadas na areia. Às vezes são em círculo. Fazer muita coisa é deixar pegadas certas na direção certa, linear, para cima. Então o homem que consegue selecionar, inteleger, escolher dentre... É o maior ato de inteligência. Selecionar dentro dele o que ele é e o que ele não é e ir expurgando e purificando essas coisas é um trabalho que exige uma perseverança fora do comum, uma inteligência fora do comum e é mais difícil do que qualquer equação matemática que a humanidade já conseguiu desenvolver. Portanto, tem um mérito equivalente, a construção de si mesmo. A serenidade mental versus um exército de ideias, como a hidra de Lerna, que eu coloquei ela aí. Você tenta simplesmente cortar um pensamento. Nascem dois no lugar. Vocês lembram que a hidra era assim? Corta a cabeça da hidra, nasce 2, 3, 4 e não para nunca isso. Aí Iolau, que ajudava a Hércules, foi lá com uma tocha de fogo. Só o fogo de pensamentos nobres, elevados, luminosos, verticais, que vão ocupando o espaço desses pensamentos negativos, vão fazendo com que a cabeça da hidra de Lerna não cresça mais. Você tem que ocupar esse espaço que se vai abrindo. Interessar-se por coisas nobres, interessar-se por aquilo que eleva a tua consciência, criar uma disciplina, um hábito de vida, uma depuração do gosto. Que, aliás, essa é uma frase de Srihan. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Interessar-se por aquilo que é fogo, é luminoso, é vertical, é transmutador. Ou seja, tem a música de fogo, tem a ideia de fogo, tem um sentimento de fogo, aprender a reconhecer isso e cultivá-los. E reconstruindo a si próprio, passo a passo. Criar um clima mental inadequado para a hidra. E aí está o desenho do nosso amigo Saint-Exupéry. Ele diz que a imobilidade passageira não é estabilidade mental. Ah, não estou pensando nada de negativo agora, que bom, me controlei. Não. As ideias vulgares e grosseiras estão escondidinhas ali. Quando alguém te provocar, elas vão pular, que nem a jiboia em processo de digestão que ele falou. Ela absorveu um monte de coisa e está ali. Quando te provocam, o que pula é isso. A inatividade não significa virtude. A virtude é, todas as circunstâncias do mundo te provocam e você responde como ser humano. Isso seria a verdadeira sabedoria. Parece meio óbvio, né? Nós passamos pela rua, o cachorrinho late para a gente late para o cachorrinho de volta. Não, ele é cachorro, eu sou ser humano. Ele age como cachorro, eu ajo como ser humano. Nós teríamos que ser assim em relação a todas as circunstâncias. As circunstâncias vêm e eu respondo como ser humano. Elas não têm poder de me fazer abdicar da minha condição humana. E isso significa, eu domino a minha psique. Senão você está num estado momentâneo de estabilidade, não quer dizer nada. É uma jiboia em processo de digestão, a sua psique. Vai manifestar a qualquer momento. Mente serena, sem sulcos de hábitos, sensível a significados. Automatismos vigiados para não gerar efeitos indesejados em mentes e emoções. Ele diz, automatismo, hábito, um negócio que você não vai poder banir completamente. Imagina você que eu fosse andar e prestando atenção em cada passo que eu dou, e não é um trabalho danado. Para chegar daqui até a porta, observando os meus músculos, eu tenho um hábito de movimentar as pernas e eu nem vejo como é. É um processo complexo, você sabe, você gera um desequilíbrio, avança, equilibra de novo. Para dirigir, imaginem vocês todo dia prestando atenção em todas aquelas marchas, tudo aquilo. Bom, no nosso nível evolutivo, existem certos hábitos, certos automatismos que são necessários, você não pode abrir mão deles, porque eles te poupam muita energia. Agora, cuidado, porque automatismos são aceitáveis no plano físico. Quando você começa com automatismo no plano emocional e mental, aí não, isso não é plano para eles. Toda vez que me provocam, eu reajo do mesmo jeito. Toda vez que eu vejo uma coisa, penso do mesmo jeito. Bom, aí não. Automatismos no plano mental e emocional não deveríamos admitir. Eles estão entrando num plano que não lhe corresponde. E ter cuidado, que ele diz, para que certos automatismos do corpo não repercutam na alma, no teu pensamento, na tua emoção.
Então, aquela pessoa que quando fica nublado, ela fica triste. Por quê? Isso é um automatismo. Nublou e fico triste? Como assim? Eu sou o senhor dos meus sentimentos, não posso ficar sujeito às condições climáticas. Ou determinados ciclos do mês, por exemplo, na vida feminina, que a gente sabe. Toda vez que passo por eles, fico insuportável. Não, peraí. Uma coisa é biologia, outra coisa é psicologia. Por que uma coisa tem que influenciar a outra? Se eu sei que é por causa disso, certas pessoas, quando alimentam de coisas pesadas, ficam com uma digestão difícil, ficam mal-humoradas. O que tem a ver a tua digestão com o teu humor? Não são dois planos. E se você sabe que é isso que está provocando isso, por que não interrompe o ciclo? Por que eu vou gerar mal entendido, tratar mal as pessoas por causa da minha digestão? Digestão é estômago. Eu não sou meu estômago. Percebe? Cuidado com os automatismos e as influências que eles geram na psique. A psique não pode ser automatizada. É o nosso terreno de criação da nossa identidade humana. Não pode ser automatizada. E perceber onde existem essas influências. Hábitos e gostos mentais e emocionais esvaziados. Ou seja, hábito não é para entrar no plano mental nem emocional. Aí tudo tem que ser escolhido por uma razão profunda. Eu observei, eu refleti e resolvi sentir isso. Eu observei, eu refleti e resolvi pensar isso. Aí tem que haver iniciativa, ação e não reação. Então, vigiar e eliminar esses hábitos e gostos mentais. A mente fica pura e ilumina a natureza real das coisas. Então, se eu não sou um dogmático automatizado que roda o software vida, a minha mente está limpa, está cristalina. E eu começo a olhar para as coisas e ver em profundidade. Aí tenho condições de ver a mim mesmo, de ver o outro e saber o que é e o que não é, ter discernimento. Começa um processo de evolução. A mente comum é mistura de inveja, luxúria, ódio, avidez, etc. É um acúmulo de elementos que vem de baixo e não de cima, totalmente contaminada por esses mecanismos de desejos, de medos, de repulsão e atração. A memória é trocada por visão. Entendam isso. É como se você fosse construir uma vasilha de barro para beber água. Tá bom, o barro foi ótimo, te permitiu construir essa vasilha. Agora você não vai beber mais com as mãos, você tem uma vasilha. Mas uma vez que você construiu a vasilha, você não vai beber água nela toda suja de barro. Você vai lavá-la, vai limpá-la. Ou seja, o barro está no passado, mas no presente ele não pode estar mais. Senão ele contamina a minha água. Assim é a memória. Ela me ajudou a construir certas estruturas que hoje eu estou mais preparado para a vida. Mas ela não pode contaminar o meu presente de tal maneira que toda vez que eu olho para algo, eu já vivi uma situação assim e julgo a partir da minha memória, não vejo mais nada, não aprendo mais nada. Só fico projetando a minha memória no presente. Então eu vivo em função do que foi e não do que é. Como é que alguém vai buscar a sabedoria desse jeito? Filosofia é amor à sabedoria. Presume que você ainda não tem, porque senão não estava buscando. Se você acha que já viu tudo que aparecer diante de você, você vai rotular, não vai ver. Esse é o problema da pessoa que é prisioneira do passado, da memória. A memória constrói estruturas que você usa, mas daí a você julgar o mundo através dela, você não vai crescer. Vai estar sempre rotulando. Então, memória é trocada por visão, uma visão limpa, como quem vê algo pela primeira vez, como se fosse o primeiro dia da sua vida, como diz Marco Aurélio. E por fim, a mente pura dos seres é inseparável da mente una. Ou seja, diz que existe uma grande mente, a grande inteligência que construiu o universo. E quando você se limpa de todas essas contaminações, você é um terminal dela. Tão lúcido e tão capaz de construir quanto ela. Os seres se tornam dígitos de Deus, terminais da mente una, quando eles tiram todas as obstruções de egoísmo que estão no meio do caminho. E penetram profundamente no coração dos seres. E isso é sabedoria. A alegria pura nasce de dentro e preenche o ser. Ou seja, a partir do momento que fazemos isso, conquistamos a alegria e a felicidade que nos corresponde como seres humanos. Ele diz, olha, você pode não ter entendido muito essas coisas que eu falei, mas reflete. Traz essas coisas para dentro do teu coração e reflete sobre elas. Porque isso que eu falo não é simplesmente uma teoria, é para te ajudar a viver. Eu estou te dando um pouco de conhecimento prático. Ensinamento é prático e indica a melhor forma de viver. Recolhe-se um pouco de solidão com o teu coração, dialoga consigo mesmo e vê como é que isso funciona dentro de você. Usa isso. Eu não estou falando para você adquirir uma teoria, mais a teoria do Sirihan. Estou dizendo para você observar e ver isso funcionando dentro de você. E fazer dessa observação uma ferramenta para reagir. E sair da mecanicidade e nascer como um ser autêntico e começar a tomar as rédeas da sua vida.
Então isso é o preceito dos mestres, um tratado tibetano. Como eu falei para vocês, isso é só o iniciozinho. O cidadão quer começar a trilhar o caminho da sabedoria, isso é o beabá. Depois, eu nem imagino o que virá depois, deve ser complicado. Porque isso aí já é. Né? É algum elemento para a gente começar a refletir e ver se encontra essas coisas dentro de nós. O conhecimento se torna nosso quando você olhar para dentro de você e ver as engrenagens que estão escondidas dentro da tua psique, as tuas verdadeiras motivações. Há que encontrar, há que se ver. É o ponto de partida. É isso. Alguma pergunta, alguma dúvida?